Olá, amigos. Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre inflamação mental e o quanto é importante, primeiro, entendermos que não só o corpo se inflama, mas a mente também se inflama. E depois de entendermos isso, essa possibilidade da mente inflamada, entendermos que nós podemos e precisamos fazer alguma coisa para desinflamar nossa mente. Do mesmo jeito que quando uma abelha pica o nosso braço ele incha, ele fica demasiado, fica vermelho, pode nos dar febre, dor, não é? E logo identificamos um processo inflamatório. E esse processo inflamatório foi causado pela picada da abelha, que tem uma peçanha, tem um ferrão com uma toxina. E aquela toxina que é injetada na nossa pele, ela provoca ali uma reação do nosso corpo contra ela. Assim mesmo também é a nossa mente. Através dos nossos ouvidos, nós escutamos palavras. Através dos nossos olhos, nós vemos imagens, comportamentos, atitudes. E através dos outros sentidos também, olfato, tato, nós sentimos estímulos, absorvemos esses estímulos de fora para dentro. E se esses estímulos, eles nos agridem, eles não são bons, eles funcionam também como uma picada de abelha, como uma peçanha, um veneno, uma toxina, que de alguma forma vai nos fazer mal. E que, do mesmo jeito de uma picada de abelha, que nós precisamos identificar onde ela picou, tirar o ferrão, tomar às vezes um antialérgico, um anti-histamínico. Assim mesmo, é a mente inflamada através de palavras negativas, de coisas que acontecem e que nos agridem emocionalmente falando. São toxinas mentais. E para isso, para que a gente possa superar, é preciso identificar onde que estão essas toxinas e como nós podemos eliminá-las. No caso de um processo inflamatório no corpo, existe o acionar as células de defesa para que as células de defesa destruam, combatam o agente tóxico ou aquele agente que de alguma forma está nos fazendo mal. E depois que as células de defesa façam a reparação. Então, existe no processo inflamatório do corpo uma ação de combate, não é? E logo depois uma ação de reparação. Assim também pode acontecer com a nossa mente. A princípio, quando nós estamos experienciando alguma coisa dolorosa, sofrida, chata, traumatizante, aquilo dali nos gera raiva, gera agressividade. Nós falamos às vezes coisas que depois pensamos e vimos a nos arrepender. Nós tomamos atitudes para nos defender e às vezes depois que passa nós pensamos, poxa, a vida não poderia ser desse jeito, eu deveria ter me acalmado, esperado mais um tempo, não é? Mas é assim, é exatamente assim. A defesa e a reparação. A defesa, ela vem como algo que a gente não pensa, vem como uma resposta visceral, né? Como é um processo mesmo para preservação. Preservação não só da vida, mas do equilíbrio emocional. E a reparação vem
depois que nós paramos, pensamos na situação que nos inflamou, que nos tirou a paz, e ali sim, vamos fazer as reparações. Ou vamos evitar estar passando por junto daquele vespeiro para não ser picado novamente por uma vespa, por uma abelha, não é? Que às vezes a gente não aprende. Temos pessoas que de alguma forma, nos ofendem, nos tiram a paz, não combinam com os nossos valores, estão sempre em atrito conosco. São pessoas que nos picam como abelha. Mas também, por outro lado, nós não evitamos esse vespeiro, essa casa de abelha, esse enxame. É preciso que a gente também pense que a nossa parte é de identificar onde que estão focos de inflamação mental para nos preservarmos, para evitar certas situações de inflamação mental que são possíveis de serem evitadas quando nós identificamos esses lugares, essas pessoas, essas situações que nos provocam um mal-estar interior, nos tiram a paz, o equilíbrio emocional. Então, a inflamação mental vem daquilo que nós vemos, nos escutamos, nós experienciamos. E também daquilo que nós sentimos, normalmente aquilo nos atinge, porque não são coisas boas, são coisas que nos fazem sofrer, nos arrancam lágrimas, ou às vezes palavras ásperas, raiva, desestabiliza. Então, é uma inflamação mental, que é natural do humano, como a reação da pele de ficar vermelha, inchada, quente, é natural do corpo humano para se defender da picada da abelha. Mas depois é importante saber aonde está o enxame, para que a gente evite novas picadas e também como tratar de sair. E o tratamento também entra a reparação. Procurarmos reparar diante de algumas pessoas aquilo que nós reagimos de forma intensa, que depois viemos a nos arrepender, e também nos reestruturar emocionalmente, que é o mais importante, né? Cuidar das nossas feridas emocionais, desinflamar isso aí com novos pensamentos, com o perdão, com a compaixão. Isso às vezes sozinha a pessoa não consegue. Por isso que é importante contar com a ajuda de um psicólogo, não é? De um grupo de apoio emocional, como são os grupos oficinas de emoções. E assim ficamos por aqui. Se você deseja saber mais sobre o nosso trabalho, entre em contato conosco através do site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.